Fala pessoal do canal Retro Joabas, e aí pessoal, beleza? Joabas aqui na área de novo para mais um vídeo especial de mês de aniversário do canal Retro Joabas. E hoje a gente vai falar de algo muito importante, mais um vídeo de análise Tokusatsu aqui no Retro Joabas. Pessoal, a aura energética em Changeman, esse super poder, ele decepciona em Changeman. Vocês já pararam para pensar, pessoal, analisar, principalmente as coisas que acontecem nos episódios que envolvem a Nana, a aura energética, o fim de Diluc e a Rami se banhando ali da aura energética? Vocês já pararam para pensar? Para mim, pessoal, a aura energética, esse superpoder, ele decepciona em Changeman. E eu vou explicar para vocês por que depois da nossa vinheta aqui no canal Retro Joabas. É isso aí, pessoal, então vamos lá, vamos começar com o papo aí, vamos direto e reto, porque a gente tem muito a avaliar dos últimos episódios aí de Changeman, principalmente os últimos 4, 5 episódios aí que passaram no mundo animado, ou pelo menos essas últimas 2, 3 semanas de Changeman aí em mundo animado. A gente vai falar sobre a tal aura energética e os desdobramentos da aura energética em alguns episódios de Changeman. Principalmente depois do episódio, um episódio antes da Invencível Aramis e um pouquinho depois do episódio da Invencível Aramis. Então o que aconteceu, pessoal? Só pra gente relembrar. A Nana, ela acaba emanando aí essa aura energética, não tem jeito, ela acaba chegando no momento que ela tá ali cercada pelo Diluc, né, e pela própria Aramis mesmo, né, ela acaba emanando a aura energética. Quem acaba conseguindo se banhar na aura energética é a Aramis. O Diluc, ele acaba banido para o cemitério espacial, ele é morto. A gente tem que entender que ele foi morto ali, ele foi banido para o cemitério espacial pelo Gozma, né? E aí começa a saga da aura energética e desse super poder que a Aramis diz que tem, mas eu acho ele muito falho, pessoal. E eu vou dizer por quê. Então, se a gente for organizar as ideias, a aura energética ela surge, ela acaba transformando a Nana ali de uma menina numa adolescente, é como se fosse a passagem da puberdade, e acaba emanando essa energia que é uma vez só que ela emana, né? A Aramis diz agora que ela está tomada pela super força, esse super poder. E aí a gente vai ver lá no episódio da Invencível Aramis, ela utilizando esse super poder junto com a utilização dela do Yangaran, que é aquele dragão lá alado de 2 cabeças que ora uma cabeça solta ali fogo, a outra cabeça solta rajadas de gelo, né? Engraçado, pessoal, não sei se vocês já pararam para pensar, né? Ela ali já tem um monstro super poderoso, né? Sabe, a Aramis, ela é um personagem muito bacana, só que eu acho que ela nesse final ela é mal executada, porque ela é um personagem que ela não é característico de Tokusatsu. Ela é tão exótica, tão diferente, tão assim, cheia de si, de autoconfiança, que ela parece um personagem de anime, sabe? Aqueles personagens imponentes que chegam no Dragon Ball, que chegam no Cavaleiros do Zodíaco da Vida e acaba detonando tudo. A Aramis, ela era pra ser isso. Ela é assim, sabe? Tudo dela é demais, é mais. Ela é quase um personagem de anime dentro de um Tokusatsu. Só que, poxa, quando ela vai utilizar o campo de força contra os Changemans, o campo de força ele não tem serventia nenhuma. E eu vou explicar mais pra frente como que ela deveria utilizar
o campo de força melhor, principalmente no episódio que o Tsurugi, junto com o Hayata, né? Eles estão encurralados lá e precisando levar o sangue lá para aquele hospital por causa daquelas crianças que sofreram um acidente de carro. Eu vou chegar no momento que eu vou conversar com vocês sobre o campo de força e vocês vão entender o quanto que ela usa errado, mal esse campo de força. A gente vê lá os trios de monstros e me chama muita atenção um monstro lá, o Savu, o monstro Savu. A gente observa o trio de monstros da Rames atuando, tentando ali destruir os Changemans de toda forma. Isso já tinha passado aquela perseguição da Nana e tudo mais. Eu gosto muito do trio de monstros, é algo muito impactante, muito legal, muito parecido com o que apareceu em Jaspion depois, né, por 2 vezes, né, ali em Jaspion vem vindo, né, outros personagens intergalácticos ali para poder auxiliar o Magaren. Eu acho muito legal o trio de monstros da Rames. Só que o seguinte, chega num certo ponto, aí vamos entrar naquele episódio lá que os Changemans, né, acabam sendo feridos lá e eles passam por vários perrengues na cidade e a Rames utilizando o campo de força. Poxa, primeiro furo de roteiro, pessoal. A gente é apaixonado pelo Tokusatsu, a gente gosta de Changeman. Eu amo o Changeman, eu adoro. Só que, pô, o Dragon e o Griffon feridos, eles correm a cidade inteira lá no Japão, mancando, ferrados, machucados, inclusive os dois com o pé machucados, inclusive o Griffon com o pé assim, machucado. Eles conseguem correr mais do que o monstro Savu, gente. Não tem cabimento, velho. Não, mano, não tem, velho, não tem. Como que os caras, os dois machucados, conseguem ser mais ágeis que o monstro Savu? Por mais que ele é grande, por mais que ele pareça o Sukata do X-Men em 2099. Não tem, pessoal, cabimento. Primeiro, aquele campo de força é super inútil. Como é que ela consegue utilizar ele no solo e lá no subsolo ela não consegue utilizar? Como é que ela não penetra? E outra, se ela utiliza o campo de força para poder fazer um bloqueio, para poder cercear ali a liberdade dos Changemans e aonde eles podem chegar ou não, não faz sentido. Fazia muito mais sentido para ela poder derrotar os Changemans, ela separarem eles no meio de Tóquio ou de qualquer cidade do Japão e encurralar cada um deles, o Dragon no lugar, o Griffon no outro, o Marmaid em outro. Seria muito mais fácil para ela derrotar os Changeman. Não, ela fica usando o campo de força como fosse um bate e volta, que você bate, leva um choquinho e volta. Ridículo. Onde, se ela fosse mais inteligente, ela separaria os Changeman, colocaria, de repente, o trio de monstros, vamos dizer assim, em cada lugar da cidade, cometendo várias loucuras. Eles teriam que, de repente, se separar para poder tentar agir, e é aí que ela usava o campo de força, cerceando eles, cercando eles e derrotando eles na história, ou então pelo menos tentando derrotar. Ia dar muito, mas muito. Minha fichinha caiu aqui, pessoal. Muito mais trabalho para os Changeman. Então eu acho um puta furo de roteiro essa utilização do campo de força por parte da Rames. Não, em outra, pessoal, o Griffon e o Dragon estão machucados e basta eles se transformarem para ficar bons e começar a lutar como se eles não tivessem com o pé quebrado, torcido. Mano, não faz muito sentido. Eu assisti no episódio, pessoal, depois que você tá mais adulto e que você começa a produzir conteúdo pro YouTube, você tem que fazer, às vezes, as coisas com amor que você gosta ali do Tokusatsu, mas tem algumas coisas que vai pela razão também. A gente tem que ter uma opinião formada das coisas. E não tem como a gente ver um furo desse e passar quem? Deixar passar. É furo, pessoal. É furo. E aí vamos observando, vamos vendo aí a progressão desses episódios e a progressão da Rames e a tal super força dela, né? Aí o que acontece? Ela sempre utilizando o Yangaran, esse dragão aí de 2 cabeças. Aí o Changeman tem a grande ideia de inverter e usar a barreira como arma deles. Porque eles não pensaram isso 300 anos antes. Eles sofreram pra caramba na mão da Rames, que já é o campo de força, já é totalmente inútil ali, sabe? Tipo,
Aí eles têm uma grande ideia de utilizar o campo de força, inverter e usar a favor deles, cercando lá o Savu. E aí depois eles destroem o Savu com a Power Bazooka. Só que como se o campo de força era para proteger o cara se ele estava cercado. Vocês entendem o furo, pessoal? Porque se eles estão cercados, ele não vai conseguir destruir lá o Savu. Eles ficaram cercados pelo campo de força quando eles lutaram lá com o Change Robô. E sofreram, não é o mesmo sentido? Mano, não faz sentido, pessoal. Furo de roteiro de novo. É o jeito como eles destroem o Savu, é totalmente furo ali. Eles utilizam o campo de força de uma forma que o campo de força não era para funcionar daquele jeito. E se fosse para funcionar, era para Rames usar isso nos Changeman. Tipo, bloqueando eles, separando eles, cercando eles. É muito furo de roteiro. Aí o Savu é cercado, e aí eles destroem o Savu daquela forma ridícula, né, no episódio. O Savu, que como eu falei pra vocês, aí ele parece, muita gente não vai conhecer, mas quem lê quadrinhos aí vai lembrar que ele parece o Sukata aí do X-Men 2099. O campo de força é usado de forma legal contra o Change Robô. Eu acho que aí sim ele é utilizado da forma correta, como era para ter sido utilizado já com os Changeman, lá na batalha, lá em campo, lá em solo. Ele é utilizado de forma legal contra o Change Robô. Aquele dragãozinho Cooler, ele acaba se sacrificando, ele se explode e acaba emanando do chão uma super força. Uma força do centro da Terra. A força terrena? Você fica meio em dúvida. Pô, é uma outra força nova ou é a força terrena? Há muito tempo que eu não assistia Changeman de novo, pessoal. Assistindo na minha infância, eu fiquei meio em dúvida. Fiquei, caramba, mas essa porra dessa força é a força terrena ou é uma outra força, hiper força, mega power força? Você fica meio, tipo, quem nunca assistiu Changeman vai com certeza vai bater a dúvida. Vai assim, caramba, minha força terrena é uma hiper ultra mega power blaster força. Vamos seguindo, aí a gente vai pro episódio SOS Planeta Terra. Aí ela utiliza uma nova arma, que é uma tal de energia mortal implacável. A ideia da arma é muito boa, só que também, de novo, ela é mal utilizada. Por quê, pessoal? Os Changemans, eles são muito feridos por essa energia mortal implacável. Eles acabam tendo um problema, inclusive, de transformação. Eles não conseguem se transformar por causa dos ferimentos. E ela utiliza em paralelo de novo o campo de força, que já está furada já, né? E em paralelo a energia mortal. Tem um terremoto muito grande que acaba chamando a atenção do Ozoro. O Ozoro já está numa espécie de estado de desespero, sem saber o que fazer, perdido da vida. Ele acredita que aquilo ali é a força terrestre, que eles deveriam ter usado na dublagem força terrena. Eles ficam usando força terrestre, força terrestre, força terrestre. Acaba confundindo o pessoal. Pô, força terrena, aquilo ali dá. Aí que você começa a entender que não. Pô, aquilo ali vocês estão querendo dizer da força terrena. Essa força terrestre não é uma outra força, né? Quem não assistiu Changeman acaba ficando meio que na dúvida se não estiver esperto, né? Pô, força terrestre versus força terrena é a mesma força, né? E aí a gente descobre lá com o Tsurugi que é uma atividade vulcânica que está acontecendo ali ao redor deles. E você vê os Changemans totalmente em atrito, em conflito, perdidos e sem confiança em si mesmos. Aí que eu acho a parte interessante e bacana do episódio. Os Changemans ficam totalmente sem confiança. A gente já viu isso acontecer várias vezes em várias equipes de super-herói. A gente viu isso em Vingadores, por exemplo, pessoal. Eles tombados, eles derrotados. E os Changeman são derrotados sim nesse episódio. Eles são totalmente em conflito, sem confiança, perdidos, sem saber o que fazer, abalados emocionalmente e machucados.
não só de corpo fisicamente, mas de alma também. E aí, pessoal, é a falta de confiança dos Changemans versus a energia mortal. Só que aí eles descobrem ali, de forma muito simplória, que a sua autoconfiança que vai trazer com que vocês consigam se transformar e enfrentar de frente a frente esse superpoder da Rammes. Eu acho muito simplória a forma como eles descobrem isso. Aí a gente cai no episódio da superpotência, né? Que começa com uma invasão alienígena muito legal. Invasão alienígena, destruir, incendiar, que nem a Rammes fala. A energia mortal volta de novo. Poxa, pessoal, se os Changemans descobriram que a grande arma do negócio era ter a autoconfiança de volta aqui para poder derrotar a energia mortal, para que voltar com a energia mortal de novo? E ela acaba utilizando de forma satisfatória a energia mortal. Cara, eu não consigo entender os Changemans nesses 2 últimos episódios. Aí é pior ainda, porque eles são soterrados, eles são quase mortos e eles são derrotados de novo, pessoal, de novo. O Sargento Book surta, ele fica loucão, igual no primeiro episódio, lá quando eles são recrutados pelo Esquadrão Relâmpago, pro Esquadrão Relâmpago. Ele pressiona eles de uma forma incrível, como indicando que o poder deles ainda não foi usado de forma 100%. Eles não emanaram, não utilizaram, não conseguiram usar todo o 100% da sua força. Ele acaba utilizando força bruta para tentar fazer com que eles entendam isso. Eles estão destruídos, eles estão caídos, derrotados, quase mortos, pessoal. E aí há uma reunião de emergência do comandante Honda, que é o comandante talvez lá especial, geral das Forças Armadas do Japão, junto com o Esquadrão Relâmpago. Ele acaba sofrendo um ataque, um atentado. O Sargento Book acaba tentando proteger ele, acaba lutando, protegendo a vida dele com a sua própria vida. Aí a gente acaba descobrindo os guerreiros da Terra, vamos dizer assim, que nada mais são do que o pessoal de suporte, de apoio do Esquadrão Relâmpago, que sai da base, sai da parte científica, tecnológica, para lutar no lugar dos Changeman, porque eles deram de bundão. Essa é a verdade. E o E-Book usa um negócio muito parecido com a ideia que o Nick Fury utilizou lá em Vingadores, com a figurinha lá do Coulson lá, para poder ativar ali o ódio e a raiva do Homem de Ferro e do Capitão América, para eles partirem, lutarem de vez e se formarem como Vingadores. É o mesmo sistema, cara. Eles colocaram os caras lá do suporte científico, de apoio, em perigo, os caras quase que morrem lutando contra a Rammes, né, e contra ali o esquadrão ali, vamos dizer assim, do Gosma. O Sargento Book também apanha, ele sofre, apesar de durão, ele sofre para defender ali o comandante Honda. E aí a gente acaba vendo o Changeman desenvolver finalmente, do nada, a superpotência. E acabam ali na plenitude dos seus poderes. Pessoal, achei muito simplório. E a coisa que eu mais fiquei decepcionado, para ser bem sincero com vocês, pessoal, em relação a nossa querida aura energética, não tanto quanto a aura energética, mas o que era a consequência da aura energética, que era o superpoder, que a Rammes foi banhada, que ele não tem de superpoder nada, porque por diversas vezes a própria Rammes ela é subjugada pelos Changeman. Então eu achei muito a desejar, sabe, dentro da história. Era muito melhor que o G-Luke tivesse sido banhado com a aura, né? Ele agora nos próximos episódios vai se transformar no Super G-Luke, mas enfim, poderia se transformar antes. E ele ali sabe fazer todo o embate com os Changemans, arrastar a Rammes para ele, para fazer uma soma para a equipe dele e enfrentar de igual para igual os Changemans. É a forma simplória como os Changemans resolvem, sabe, tipo, essa
parte de derrota deles é muito, tipo, vazio, muito vaso. Muito raso, aliás, pessoal. Eu não sei o que vocês acham, porque às vezes quando a gente trabalha com Tokusatsu, a gente analisa coisa que a gente é apaixonado, que a gente gosta. De criança, a gente coloca muita paixão e esquece de ter a razão, de ter o raciocínio. E eu acho que Changeman é uma série muito bacana, mas ela tem um único furo de roteiro assim que dá uma balançada na série, que é agora, nessa fase que a gente comentou com a aura energética. Quando você descobre o que é a aura energética, você vê que ela, de superpoder, ela não tem nada. O que vocês acham? Vocês acham que eu estou viajando? Vocês concordam comigo? Vendo pela razão? Já conseguiram parar e analisar por esse ponto de vista esses 3, 4 episódios importantes de Changeman, que agora vão dar uma virada pro final da série? Quero que vocês comentem, deixem os seus comentários livre, concordando ou não concordando, pessoal. Curtiu o vídeo, deixa um curtir. Tá passando aqui pelo canal pela primeira vez, Retro Joabas tem vídeos de quadrinhos, de cinema, de tokusatsu, de séries, de tudo que é de cultura pop. Ele sempre traz aqui pro canal indicações de livraria sebos para você comprar seus livros, seus filmes, seus gibis num preço mais em conta. Então é aqui conosco que você acompanha tudo isso aqui de bom. Forte abraço do Joabas, mais uma análise Tokusatsu e a gente volta na próxima, nesse mês de aniversário aqui de 1 ano do canal Retro Joabas. Falou, pessoal, até a próxima, hein?